Lembrando que suplementos de qualidade você encontra na Growth. Comprando seu whey e sua creatina, você pode complementar inclusive seu kit com roupas e acessórios para treino. Não se esqueça de utilizar o cupom Carlos. Utilizando esse cupom você está me ajudando muito, tá certo? Muito obrigado. Fala, rapaziada. Tranquilidade, Carlos, analista aqui. Pessoal, acho que vocês concordam comigo que nesse mês a notícia que mais surpreendeu a todos aí foi o fato de que o Fabrício Pacholoc iria ser o novo treinador do Derek Lansford. Eu realmente não estava esperando por isso, até porque quero logo deixar claro, tá, que não é pela qualidade técnica nem nada do tipo. Eu acredito que vocês sabem que o Fabrício Pacholoc definitivamente é um treinador aí muito respeitado, sempre teve, né, um reconhecimento muito grande aqui no Brasil, e para que esse reconhecimento fosse internacional era só questão de tempo. É fato isso aí, ainda mais com grandes nomes aí do bodybuilding falando muito bem dele, como por exemplo o Cris Aceto, que sempre reconhece a qualidade que o Pacho tem. Porém, pessoal, uma coisa não dá pra negar. Foi uma situação no mínimo esquisita. Pelo simples motivo de que dias atrás dessa declaração aí, né, de que ele seria o treinador do Derek Lansford, o AJ Kelly Robert, ou AJ Kelly Robert, como você queria chamar, um repórter lá de fora, tá, um cara que faz uma cobertura bem interessante do bodybuilding, tinha anunciado, né, ele deu furo, tá, que o Derek Lansford estaria treinando com o Chris Cormier. Seria uma parceria não somente em relação à pose, que é algo que o Chris Cormier domina muito, como também em relação a treinamento. E aí fica aquela, pô, mas como assim, né? Ele acabou de anunciar o Chris Cormier como treinador e o Pacho vai lá para fazer uma sessão de treinamento com ele, né, de aproximadamente 10 dias. Ficou uma situação meio, tipo assim, não 100% explicada, entendeu? Deu, obviamente, ali algumas brechas, né, para algumas interpretações. Tanto é que o próprio Chris Cormier deu a entender que não estava sabendo direito o que estava acontecendo. Ele foi no podcast do Dennis James, que tem ali como host principal, e também sempre tem a presença do Milor Sasev. Se você conhece a personalidade desses três, eu acredito que você já deve ter uma noção de como é que funciona esse podcast, né? Realmente é pouquíssimo filtro, os caras falam realmente o que estão pensando ali, sabe? Algumas vezes beira até ao desrespeito, como por exemplo aconteceu naquela situação onde eles descredibilizaram o papel, né, da esposa do Samson Dauda na preparação, porque ela é a coach dele, né? E eles falaram que não acreditava nisso, que era apenas uma jogada de marketing para que ela vendesse, né, consultorias e tudo mais. Pô, todos os três ali são bloqueados pelo Samson Dauda, inclusive. E eu tô te falando isso aqui para que você consiga entender um pouco mais, né, ter uma visão aí de como é que funciona a comunicação aí dos três principais nomes desse podcast, tá? E entendendo isso, eu acredito que você vai conseguir compreender melhor as declarações do Chris Cormier. Nesse último podcast que eles participaram, o Chris Cormier foi perguntado pelo Dennis James em relação a essa nova parceria do Derek, né? E o Chris Cormier, cara, ele falou, né, que não entendia, não sabia, né, o que estava acontecendo. Me chama a atenção, né, que ao invés dele perguntar pro Derek Lansford, ele decidiu ir no podcast para falar, né? Então ele meio que falou ali sem ter conhecimento, né, completo do que estava se passando, e ele disse, cara, eu não acredito que o Derek chamou ele, né, então, ou seja, ela acredita que foi o Pacho que tomou a iniciativa de fazer essa sessão de treino, né, então, foi meio que um intrometido, né, cara, e querendo ou não, né, pessoal, essa declaração do Chris Cormier, né, esse achismo dele, acaba tirando muito, né, cara, do brilho, né, cara, dessa conquista do Pacho, porque se ele falar isso, dá a entender o que pro público? Pô, não foi o Derek que viu o potencial do Pacho e pediu ali, entendeu? Para que essa parceria acontecesse e, obviamente, ambos ali tivessem seus benefícios. Não, é como se o Pacho ele tivesse se oferecido, o Derek ficou meio que, pô, vou aceitar, né, para ver o que que dá. Ou talvez, né, algumas pessoas possam até entender que o Pacho pagou para treinar o Derek, entendeu? Coisa do tipo. Abre espaço, obviamente, para interpretações quando ele fala isso. Só que como o Pacho já esclareceu em relação a isso, ele falou que na realidade ele que recebeu a mensagem do Derek e ele mostrou, obviamente, interesse, então teve ali, né, um interesse mútuo entre os dois. Eu não vou, obviamente, querer me prender a isso, até porque, pelo menos para mim, já tá de uma certa maneira esclarecido como começou essa parceria. O Derek mandou uma mensagem pro Fabrício, o Fabrício, obviamente, olhou, né, cara, viu a oportunidade e os dois ali fizeram acontecer. O grande lance aqui o Chris Cormier, ele deu a entender que o mindset de treino dele poderia afetar o físico do Derek Lansford de uma maneira positiva, tá certo? Da qual talvez o Pacholoc não tenha essa sensibilidade. Por exemplo, ele fala que o treino dele é para esculpir o físico de acordo com o que você quer. Então tem um pensamento atrás do treinamento. E o Pacholoc, pelo que ele viu, né, acredito eu,
é um cara totalmente diferente disso. Ele foge dessa vertente aí de treinamento. Ele dá até um exemplo, né? Falando, por exemplo, do bíceps do Derek Lunsford, né? Ele não fala diretamente do bíceps do Derek Lunsford, mas obviamente ele dá a entender, né, que é sobre isso que ele tá falando, até porque sabemos que o braço aí do Derek Lunsford, ele carece de pico de bíceps. E o que ele fala é o seguinte, ó, sabemos que o bíceps ele tem duas partes, tá? A parte interna e a parte externa, né? Então ele tá falando da cabeça curta e da cabeça longa. A cabeça longa, ela sabemos que ela dá o pico do bíceps. E ele fala, pô, quando você tá treinando ali, existem alguns truques que você pode fazer para você atingir a cabeça longa do seu bíceps, né? E você ter mais pico. Ou seja, é um treinamento pensado nas fraquezas do Derek Lunsford. E ele fala que ele fala, pô, então você não pode simplesmente ir lá fazer rosca direta só por fazer, entendeu? Como se você estivesse fazendo um treino automatizado, sabe? E não algo visado para aquele atleta, para aquela proporção de físico, para aquela fluidez. E querendo ou não, pessoal, essa visão que o Chris Cormier tá passando dá a entender, né, que ele tá sendo mais preciso do que o Pacho, que ele teria uma visão, digamos assim, mais além do que o Pacholok em relação ao cliente, né? Seria um treinamento mais específico e não algo tão automatizado assim. Ou seja, ele estaria mais preocupado com as proporções do Derek Lunsford, que obviamente é algo que ele precisa melhorar, do que o Fabrício Pacholok. Até aí, pessoal, eu acredito que algumas pessoas possam até achar, né, meio desrespeitoso, né, cara, antiético. Só que eu tenho certeza que algumas pessoas até aí vão entender. Tipo assim, ah não, ele tem a metodologia de treino dele, ele tá defendendo a vertente dele, tá certo? E mesmo com aqueles achismos lá, né, de que como iniciou essa parceria, ainda tá tranquilo. Só que, cara, não dá pra, digamos assim, ver essa próxima declaração do Chris Cormier e falar que é uma coisa tranquila, né? Porque o Dennis James perguntou pro Chris Cormier se ele achava que isso aí poderia machucar o Derek Lunsford. Isso aí tá relacionado a lesão, tá certo? E o Chris Cormier, cara, respondeu sem arrudeio nenhum, tá certo? Ele falou, é claro. E depois dele ter falado que com certeza isso aí poderia lesionar o Derek Lunsford, ele segue ali falando do currículo dele, tá? Ele fala que ele treina pessoas há mais de 15 anos, né? Aproximadamente 15 anos, e nunca lesionou ninguém. Ok, perfeito, tudo tranquilo, mas eu acredito que falar que, pô, por conta dessas alterações, né, em relação à visão de treinamento, o Derek Lunsford ele vai necessariamente se lesionar, se machucar. Eu acho que não ficou tão legal assim. Ainda mais se levarmos em consideração, cara, eu tenho certeza que isso aqui foi intencional, tá certo? Foi uma defesa aí realmente. E claro, né, um atestamento do porquê o Derek Lunsford ele tá gostando de treinar com o Fabrício Pacholok. No canal do Derek Lunsford, nesse treinamento, tá? No último treinamento que ele fez com o Kaique e com o Fabrício ali de dorsal, de costas no geral e também de bíceps, o vídeo começa com a conversa entre o Derek Lunsford e o Kaique, né? Ele tá falando sobre o último treino de perna que ele teve com o Fabrício e ele relata o seguinte, olha, geralmente quando eu tô fazendo o hack squat ali, eu faço com 7... talvez 8 placas no meu top 7, ou seja, na série mais pesada. E quando ele foi treinar com o Pacho, ele disse que ele fez com 7 placas, 25 repetições, e depois ele fez com 9 placas, 15 repetições. Ou seja, se anteriormente o top 7 dele de vez em quando, talvez, era 8 placas, dessa vez o top 7 dele foi 9 placas com 15 repetições. Aí ele fala que o Fabrício Pacholok disse pra ele, pô, desculpa aí, na próxima vez eu vejo o peso direito, né? Aí o Derek falou, não, cara, eu nem sabia que eu conseguia fazer com esse peso. E aí o Kaique fala, né, cara, assim, fica um pouco esquisito, tá, em português, mas o Kaique fala que é por isso que é muito bom ter um cara ali te empurrando, entendeu? Tipo assim, né, tem um cara motivando, né, entendeu? Fazendo você quebrar limites, e foi isso que o Fabrício conseguiu fazer com o Derek. Aí, pessoal, o Fabrício chega ali pra fazer o treinamento, né, e o Derek recebe ele falando, pô, olha ele aí, o treinador dos treinadores. E não bastasse esse baita elogio, essa daqui é a parte central, tá certo? O Derek fala o seguinte, eu gosto do jeito que ele treina, eu realmente gosto, porque além de existir aquele lance, né, da energia, de ser um cara que realmente ele consegue, né, ter uma sintonia muito boa com o atleta, ele não é o tipo de cara que vai te soterrar de treino, entendeu? Tipo assim, fazer você fazer várias repetições, inclusive até o Kaique dá um exemplo, né? Ele fala que, por exemplo, pô, não faz sentido, né? Você ir lá fazer um treinamento e o cara bota pra você fazer 300 passadas. O Kaique dá exatamente esse exemplo, porque é aquilo, né, velho? Obviamente o cara vai cansar, entendeu? Aí o treinador vai falar, pô, aí, tá vendo? Detonei com o cara.
O Derek, ele fala justamente isso, né? Ele fala que o Fabrício não é esse tipo de cara, entendeu? Que ele vai querer só aterrar pelo volume, pelo cansaço pra dizer que ele acabou com você no treinamento. E aí, pessoal, tem um aspecto bem curioso, né? Que o Kaique e o Derek Lunsford entram em acordo. O Kaique fala assim, pô, eu não vim aqui pra ser destruído, eu vim aqui pra ficar melhor. O Derek fala, cara, é fácil, né, você falar pro outro cara, faça mais uma repetição, entendeu? Quando na realidade, né, o Pacho, obviamente pela visão que o Derek tá passando, ele consegue extrair realmente os 100% naquele toque perfeito, entendeu? Ou seja, dado aqui, né, as suas devidas proporções, é parecido com o mindset do Lehane, né? Exercício é para estimular e não para aniquilar. Se bem que o Pacho, né, ele tem uma visão aí um pouco mais no lado de aniquilar, né, do que só estimular. Você consegue ver isso facilmente pelo treino dos caras. Então, o Pacho parece que ele realmente consegue acertar aquele sweet spot, sabe? Aquele ponto de equilíbrio perfeito entre a intensidade e a técnica. E bom, pessoal, eu tô trazendo isso aqui para vocês ficarem atentos com o desenrolar dessa história, porque é o seguinte, o Chris Cormier, ele falou que ele vai voltar a treinar com o Derek Lunsford do dia 3 de fevereiro até o dia 10, e quando estiver mais próximo ali do Arnold Classic, ele vai também estar próximo ali do Derek Lunsford. E isso, cara, pode aí, né, digamos assim, trazer uma confirmação de qual vai ser o caminho que o Derek Lunsford vai escolher. Se ele vai continuar com o Pacholok como treinador, até porque ele demonstrou interesse nisso, né, cara? Na entrevista que ele deu aí com o Pacho, ele falou que essa parceria seria bacana se durasse até o Olímpia, então obviamente ele gostou, né? Mas claro, né, ele talvez possa mudar de opinião e ter como treinador principal ali o Chris Cormier. O ponto aqui é o seguinte, o Chris Cormier, ele claramente tem uma metodologia diferente, ele tem uma visão diferente. Baseando-se em tudo que ele falou, eu consigo imaginar, por exemplo, ele num treino com o Derek Lunsford não extraindo 100% das costas dele, por exemplo, para não deixar com que esse ponto forte ele fique ainda mais forte, né, e não ofusque a parte inferior. Já quando eu vejo com o Fabrício Pacholok, eu consigo imaginar, tá certo, o Fabrício extraindo 100% do Derek, independente se é um ponto forte ou um ponto fraco, é aquilo, né, suas costas é o teu ponto forte, não importa, a gente vai treinar como se fosse um ponto fraco. E essa visão, né, esse jeito de lapidar o físico, obviamente pode trazer melhorias, benefícios, né, partes negativas também, obviamente. Só que, cara, é curioso, porque eu acredito realmente, tá, que a escolha de treinador dele, caso ele opte pelo Pacho ou pelo Chris Cormier, pode mudar muito realmente o físico dele, a proporção, a harmonia do físico dele, entendeu? E isso vai ser muito importante porque ele é um cara que obviamente quer voltar a ser campeão. Então é aquilo, né? Será que ele vai deixar os pontos fortes dele ser dominante, né? Vai se deixar com que o físico dele se desenvolva do jeito natural, ou ele vai tentar controlar esses pontos fora da curva que ele tem, né? Tipo, se você pegar, por exemplo, o próprio Chris Cormier, pô, ele tinha um físico extremamente equilibrado, entendeu? Só que mesmo que isso fosse algo positivo, né, você ter um físico perfeitamente equilibrado, o ponto negativo era que você não tinha nenhum ponto de destaque, então você não se diferenciava dos outros, entendeu? Agora você lembra de um cara aí mais conhecido, você sempre vai ver que esse cara, ele tem um ponto fora da curva, tipo o Phil Heath com o braço dele, pô, o Phil Heath ele não parava de treinar o braço por ter o braço muito forte, ele até comentava, né, não dou um estímulo tão grande no braço, mas sempre que você ia ver o cara tava lá, treinando o braço, entendeu? Então, é aquilo, né? Até que ponto é bom você controlar a proporção natural do teu físico? O Chris Cormier, obviamente, parece que ele tenta fazer o controle maior disso, né? Aquela lapidação mais fina. Não sei nem, inclusive, se isso aí realmente tem um efeito tão grande assim. Mas, enfim, pessoal, é importante, tá? O que ele vai escolher daqui pra frente pode realmente mudar muito em relação às posições dele, a evolução do físico dele, e pra um cara que já foi campeão, que agora é top 3 e tá atrás aí, né, mano, de um cara que pode realmente ter uma dominância muito grande no esporte, que no caso é o Samson Dauda, eu espero que ele faça a melhor escolha. E aí, rapaziada, o que vocês acham dessa situação, dessas declarações do Chris Cormier, cara? Eu achei bem, sabe, não achei legal, mano, não ficou bacana pra ele, entendeu? Parece que ficou só, tipo assim, com ciúme, entendeu? Eu não sei, cara, eu gosto muito do Chris Cormier, gosto das opiniões dele, ele é um cara bem, digamos assim, né, sem filtro, tá? Mas ele é um cara inteligente, só que às vezes, cara, ele vacila muito, tá? Além dele ser um cara muito que, tipo assim, sempre defende muito os seus, né? Tipo assim, pra ele, pô, o Breon era campeão todos esses últimos anos, sabe? O lado ruim, né, é que esses caras às vezes falam essas coisas assim, sabe? Que eu acho bem desrespeitoso e deve gerar, assim, uma certa revolta, tá? Acho que o Fabrício com certeza deve ter visto isso. Obviamente não gostou, mas como ele é um cara cabeça de gelo, aí ele não ligou, não respondeu, né? Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Grove Suplementos. Utilize o cupom Carlos se possível, beleza? Tamo junto, rapaziada, valeu! É nóis!